Bom, vamos começar falando sobre o chamado objeto OpenAPI. O objeto OpenAPI nada mais é do que um documento YAML composto por vários campos. 3 deles são obrigatórios. OpenAPI, tá? Veja, OpenAPI ele é um string e deve ser o número da versão da especificação OpenAPI que o documento usa. O campo OpenAPI deve ser usado por especificações e ferramentas que vão interpretar o código OpenAPI, ok? O segundo campo obrigatório dentro do objeto OpenAPI é chamado info, tá? Esse objeto, esse campo, ele vai fornecer metadados sobre a API. Os metadados podem ser utilizados pelos clientes, se necessário, ok? E podem ser apresentados em ferramentas de edição ou documentação para maior conveniência. Dentro, ok? Diferentemente do OpenAPI, que ele é uma linha só, né? Info ele tem vários campos. Dentro dele, né? Dentro de info, os campos título e versão são obrigatórios. E o terceiro campo obrigatório dentro do objeto OpenAPI é o chamado path. Okay? Bom, o que representa então os paths? Eles representam os recursos, eles representam as operações que estão disponíveis na API. Bem, vamos dar uma verificada no documento que a gente criou lá na aula 13 para identificar essas partes do documento. Bem, vamos lá então. Uma coisa que vocês vão notar aqui é que há uma diferença entre o que foi colocado no vídeo anterior, a descrição que está aqui, ela está diferente, tá? A primeira coisa aqui é justamente a primeira linha. Por quê? No vídeo anterior aparecia Swagger 2.0. Veja que eu fiz uma alteração aqui antes de gravar esse vídeo e eu fiz isso aqui, estava assim Swagger 2.0, ok? Só que quando eu troco a especificação, eu coloco o OpenAPI 3, eu faço, digamos, um upgrade no editor, no código. E não é possível fazer o downgrade de volta para a versão 2.0, ok? Então vejam que tudo que eu fizer da agora para frente, sempre nós vamos fazer usando a especificação OpenAPI 3.0, ok? Nós não vamos utilizar a especificação 2.0. Então sempre que você for criar uma API, né, lá dentro do wizardzinho, né, onde você vai criar a API, você sempre vai escolher como versão a versão 3.0 da OpenAPI, ok? Então, ele já voltou aqui direto, então veja que o OpenAPI é um dos campos que eu falei para você que dentro do documento OpenAPI ele é obrigatório. Então se eu, por exemplo, retirar esse campo daqui, né, eu coloco ele como comentário aqui, ó, viu que já mudou aqui do lado, ok? Então ele já está avisando, ó, você não está especificando um campo de versão da OpenAPI. Então, beleza, eu vou voltar isso aqui, tá? Se por acaso eu colocar o path aqui como opcional não, como comentário, tá vendo? Veja que ele ficou vermelho aqui, ó. Então, aqui ele está dizendo que uma propriedade requerida, que é o paths, ele não foi encontrado. Tá certo? Então, como ele é obrigatório, ele não pode ser comentado, por exemplo, ele não pode ser omitido dentro do documento. A mesma coisa com o info aqui em cima, ok? Então, veja, tá aqui, ele vai dar um problema, porque, né, version, title e description, eles fazem parte de info. Eu vou dar um comentário em todos eles aqui. Então, olha, mesmo erro aqui que apareceu, veja, né, que essa especificação ela deveria possuir a propriedade info, ok? Porque ele é required, ele é requerido. Então vou tirar o comentário aqui, perfeito? E ele vai voltar a funcionar, ok? Então tudo que a gente for criar aqui dentro do editor, a partir de agora, vai usar a especificação 3.0 OpenAPI.
Perfeito? Observem esse detalhe então, para que a gente não tenha problemas. Bem, agora que você entendeu melhor o que o Swagger criou, eu quero falar sobre um campo do documento OpenAPI que é opcional, mas é extremamente útil, o Components. Bom, o campo ou a seção Components é usado para criar as estruturas de dados, ou, se você quiser chamar, modelos, que representam os dados que serão consumidos e produzidos por uma API. Essa seção, esse campo, Components, ele vai criar definições globais que podem ser acessadas dentro do documento. E dentro dessa seção, as estruturas de dados são representadas dentro do campo esquemas. Vamos ver um exemplo. Então, esse aqui que você vê na tela é um exemplo de um esquema montado, ok? Então, a terceira linha, veja que tem a palavra user, ok? Ela indica então que eu estou criando uma estrutura de dados chamada user, ok? É o nome da estrutura de dados. Logo abaixo, veja que, né, há uma indentação, então o código aparece indentado, ou seja, type and properties, eles pertencem a user. Então, quer dizer, eu estou definindo que user, ele é um objeto e ele tem como propriedades, ou seja, ele tem como campos ID e name, ok? Então, a gente está definindo, é como se nós estivéssemos definindo uma tabela de um banco de dados. A tabela chama-se usuário e essa tabela tem dois campos. Um campo ID, que é do tipo inteiro, e ele tem um campo name, que é do tipo string, ok? Veja que abaixo de type aparece ali, né, a palavra example, então eu estou fornecendo um exemplo, tá certo? Veja que um exemplo de ID é o número 1 e um exemplo para o nome é a palavra Bill Gates, perfeito? Então, depois nós vamos usar esse exemplo mais na frente. Tem uma linha aqui que ela inicia por cerquilha, então veja, todos os atributos são requeridos, então isso aqui é um exemplo de comentário dentro de da especificação OpenAPI 3.0. E aqui a palavra required é uma informação dentro do esquema user, ok? Então required aqui está indicando que ID e name são campos requeridos, ok? Então todas as vezes que a gente for fazer qualquer operação que envolver o user, eu sempre vou precisar informar ID e o name, ok? Agora, vamos ver o que acontece quando eu coloco esse trecho de código dentro do editor do Swagger. Eu já fiz um Ctrl C, né, no caso aqui um Command C aqui no código, e eu vou colar aqui dentro do editor para a gente observar algumas coisas. Bem, a primeira delas é o seguinte, vou ampliar aqui, ok, para a gente ver. Aqui nesse cantinho, veja que aparece a palavra, né, válido aqui em inglês, mas ele está na cor amarela, ok? Então ele está me dando uma advertência, está me informando alguma coisa pela qual eu devo prestar atenção. Então aqui ele está dizendo que a definição foi declarada, mas nunca foi utilizada no documento. Então significa que a estrutura de dados user, ela foi declarada, mas eu não utilizei. Então não existe nenhum recurso, nenhum path dentro dessa especificação que utiliza users, ok? Então por isso ele está apresentando essa advertência. Vamos observar o seguinte, a indentação do código. Como a gente tem um arquivo do tipo YAML, né, ou YAML, como queiram, ele é baseado em indentação, tá certo? Então veja que aqui esquemas ele, né, ele está 2 caracteres à direita de components. Então ele justamente ele vai procurar por esses 2 caracteres. Então se por acaso eu trocar isso aqui, né, colocar por exemplo um caractere só, ok? Ele pode aceitar ou não, mas a gente não tem a garantia de que ele vai aceitar. 2 caracteres é o ideal, ok? É o que ele pede. Agora, por exemplo, se eu colocar 3 caracteres, tá? Beleza. Ele pode aceitar ou não. Agora, 4 caracteres, aí aqui ele já não consegue encontrar.
ok? Veja que ele passou a ter um erro, ok? Porque ele simplesmente não encontrou a palavra que ele precisava, esquimas, ok? Então, por convenção, sempre coloque 2 espaços, ok? Até para você visualmente ficar fácil de identificar, e é o padrão que o arquivo YAML utiliza, tá bom? Então, observar então essa estrutura, né? Essa hierarquia que existe. Então, eu tenho componentes, okay? Que é a palavra principal, é o campo componente dentro do documento OpenAPI. Dentro desse campo eu tenho, né, um outro campo, que é o chamado de esquemas, e o esquema que eu estou criando nesse caso é user, ok? Veja que dentro de user eu vou ter essa hierarquia de novo. Eu vou fechar isso aqui um pouquinho para a gente poder enxergar melhor. Então, olha só, user, né, dentro desse campo aqui, digamos essa tabela, eu tenho tipo, propriedades e required. Então, essas 3 propriedades elas se referem a user. Então, aqui, como a gente tem um deslocamento, né, o ID e o name, eles pertencem a propriedades. Perfeito? Então, vamos olhar aqui. Eu estou dizendo que o usuário ele é um tipo de objeto, ok? Que tem como propriedades ID e name. Então, quer dizer que estou criando um objeto que tem 2 atributos, ok? Ou 2 propriedades, como queiram, sendo que uma chama-se ID, é do tipo inteiro, a outra ela se chama nome e é do tipo string, ok? E olha só aqui uma informação importante, os campos ID e name, eles são requeridos, eles não podem estar em branco, ok? Então sempre que eu for, por exemplo, cadastrar um usuário usando esse esquema, né, eu tenho que informar as 2 coisas, por exemplo, tá? Então, o que a gente constrói aqui no editor, ele sempre, se tiver correto, logicamente, ele já vai aparecer aqui desse lado de cá, ok? Então, é possível omitir essa parte, ok? Aqui, ó, se eu clicar aqui ele omite, tá? O padrão é que ele vai mostrar dessa forma. Então, aqui você tem a descrição, né, de forma mais visual. Então, algumas coisas aqui, por exemplo, os campos ID e name, eles são requeridos e aqui aparece esse asterisco na frente. Então, se eu retirar, por exemplo, o name daqui, ó, o que vai acontecer? Vai sumir, né, o asterisco lá, beleza? Então, aquilo que a gente definia aqui no editor, ele já vai aparecendo. Então, quando nós criarmos paths, quando nós criarmos as operações que vão trabalhar com os paths, eles vão aparecer todos aqui desse lado também, tá certo? Bom, para saber quais são os tipos primitivos que podemos usar para construir os nossos campos, temos que conferir a documentação oficial da especificação OpenAPI. Aqui estão os tipos de dados que nós podemos representar dentro do Swagger, ok? Então veja que nós temos os tipos inteiro, number, string e boolean, ok? Então nós temos basicamente 4 tipos, mas que combinado ao formato permitem que a gente consiga representar vários tipos de informação. Por exemplo, aqui, apesar de eu não ter um tipo específico para datas, por exemplo, eu posso usar o string e formatá-lo como data para armazenar uma data qualquer, ok? Eu posso, por exemplo, usar o formato binary, né, dentro de um tipo string para representar uma sequência qualquer de octetos, ok? Seja lá o que isso signifique. Eu posso, por exemplo, representar um arquivo de imagem, por exemplo, se for o caso, binary, ok? Então, observar que a combinação de type com format vai permitir que os campos que eu crie dentro das estruturas de dados do Swagger, eles se adequem melhor às necessidades de armazenamento da nossa API, perfeito?
Bom, vejamos então. Aqui, veja, eu tenho o tipo inteiro, aqui, né, que nós havíamos visto lá como sendo um dos tipos primitivos. Mas se eu quiser, por exemplo, trocar, ao invés de falar que ele é um inteiro, que ele vai trabalhar, por exemplo, como um tipo com 64 bits, por exemplo, né? Aí eu posso acrescentar aqui type, aí eu posso colocar aqui format, ok? E aí eu posso dizer que ele é do tipo, por exemplo, int64, ok? Um inteiro de 64 bits, ok? Aqui, por exemplo, esse tipo string, né, digamos que eu quisesse representar uma data, por exemplo, né, o que eu faria aqui então? Aí eu coloco format aqui, format data, por exemplo, ok? Então, ele representa uma data. Esse exemplo aqui, no caso, não está certo com relação a isso. Mas veja que o tipo é string, né? Vocês viram que a gente tem poucos tipos, mas quando a gente aplica o formato, a gente pode ampliar um pouco mais a quantidade de formatos, né? A gente consegue representar melhor as informações através dos nossos campos. Beleza, então nós vimos quais são os tipos de dados que estão disponíveis no Swagger a partir da especificação 3.0 da OpenAPI. Agora, vamos praticar um pouco criando uma das classes que estão em nosso exemplo. Para começar, vamos modelar a classe usuário. Então, vamos começar fazendo o nosso usuário aqui, certo? Eu vou manter o user, vou criar o usuário aqui. Então tá aqui, ó, usuário, ok, dois pontos. Veja que ele dá um errinho aqui porque, enfim, a gente não terminou de especificá-lo ainda. Então, eu tenho que dizer que ele é do tipo objeto, checked, sim. Ele tem como propriedades, properties, aqui. Ele tem dois campos. Ele tinha um campo, opa, vamos entrar mais aqui. Ele tem o campo nome, ok, e tinha o campo avatar. Vou pegar do jeito que ele estava lá definido. Tinha esse nome e tinha avatar. Tá, então, veja que para cada campo eu tenho que definir a descrição dele, ok? Então eu tenho que dizer o tipo dele, o type, ok? Eu não preciso colocar o exemplo, não é obrigatório, mas então vamos lá. O nome ele vai ser do tipo string, ok? O avatar, esse cara aqui, ele era do tipo string também. Mas a ideia é que o avatar fosse uma imagem, ok? Veja, não é uma boa prática colocar uma imagem dentro de um arquivo de um banco de dados relacional, perfeito? Dentro de uma tabela do banco de dados relacional. Então, eu poderia representar isso daqui, né? Type, e poderia colocar aqui format e dizer que ele era um binário. Pronto. Ok? Então, eu estou armazenando dentro da tabela o avatar, a imagem. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, normalmente, vários serviços já fornecem um conjunto de avatares padrão, ok? Então, ao invés de, por exemplo, você ter que informar um avatar e subir esse avatar numa requisição HTTP, por exemplo, bastaria que você escolhesse o avatar e dentro da sua conta teria só o ID do avatar que você está utilizando. Ok? É uma outra estratégia. Caso vocês queiram ver isso, né, como é que ficaria isso daqui, por favor, coloquem nos comentários ou coloquem no fórum da tarefa, enfim, que aí a gente discute a respeito disso, ok? Mas eu vou manter a ideia que está lá, mesmo que ela não seja tão boa assim, perfeito? Então, o usuário está aqui, é um objeto. Os campos que ele possui é o nome e o avatar, e eles são do tipo string, ok? E observar aqui do lado, olha só,
Eu vou fechar esse daqui, o usuário aqui, ó. Vou abrir o usuário, tá aqui o nosso campo. Então eu posso, já que user não vai ser necessário, é só um teste, eu posso apagá-lo daqui, ok? E deixar dessa forma. Agora observar uma coisa, tá certo? Não há representação naquele diagrama de classes de chaves primárias, ok? E veja que o diagrama de classes ele pode representar tanto o modelo conceitual ou o modelo de software. E aí vejam que quando a gente está criando isso daqui, né, uma API aqui especificando, a gente já está preocupado com software. E provavelmente nós vamos armazenar os nossos dados em uma base de dados relacional. Então aqui dentro das propriedades seria importante que nós colocássemos também uma propriedade para representar a chave primária do nosso campo. Do nosso campo não, da nossa tabela, ok? Então, tá aqui, ID, que é do tipo inteiro, ok? E aí aqui, olha, eu posso deixar dessa forma, por enquanto, ok? E à medida que for sendo necessário, eu posso ir refinando mais a descrição, né, a implementação ou a ideia do nosso campo usuário, ok? Bem, agora que modelamos a classe usuário, vamos modelar uma outra classe, a classe opinião. Ok, então vamos criar aqui opinião. Primeira coisa então é voltar a indentação aqui ao mesmo nível de usuário, ok? Aí vamos digitar o nome, ok? Não esquecer os dois pontos. Tá? Ele vai ser do tipo objeto, assim. E vamos escrever suas propriedades. O que ele tem como propriedades então? Segundo o modelo, nós tínhamos como propriedades opinião usuário, sim, okay, que é do tipo string, imaginar que a pessoa vai digitar a opinião dele sobre o filme, e nós tínhamos a nota que o usuário deu ao filme, nota usuário. Essa aqui vai ser do tipo integer. Faltou dois pontos aqui, assim. Vai sumir esse erro agora. Bom, assim como nós fizemos com o usuário, nós temos também que fazer algumas considerações com opinião, ok? De novo, quando a gente olha para o modelo, a gente tem que observar que ali, aquele modelo de classe, ele está representando a ideia, né? Ele não está preocupado com a implementação. Mas aqui, ok, a gente está preocupado com a implementação. Então, de novo, nós precisamos representar as chaves primárias, ok? E aí, como a gente tem ali uma classe de associação, ou seja, uma classe que é fruto gerado a partir de uma relação de muitos para muitos entre classes, ok? A classe opinião, ela vai receber como chaves as chaves estrangeiras, as chaves primárias de filme e de usuário, perfeito? Então aqui nós vamos precisar incluir aqui, por exemplo, ID, integer, que representaria, por exemplo, o ID do usuário. Mas, poxa, aqui eu coloquei ID, né? E aqui eu estou colocando ID de novo, então eu acho que não ficaria bem representado dessa forma. Então, eu poderia trocar aqui, né, ID usuário, assim, e
e aqui colocar da mesma forma, ID do usuário. Vou copiar isso aqui agora, por quê? Porque o ID do filme também vai ser do tipo inteiro. Aqui ele deu erro porque eu tenho dois campos com o mesmo nome. Isso não é possível de fazer. Então eu vou trocar isso aqui, ID filme. Ele vai sumir aqui o erro. Então, opinião está aqui. Opa, aqui, opinião. Então ele tem 4 campos: ID usuário, ID filme, opinião do usuário e nota do usuário. Então significaria dizer que o usuário não poderia dar duas notas, né, ou tecer duas opiniões sobre o mesmo filme, por exemplo. Ok? Então, assim a gente representa. Mas, de novo, o modelo que está representado no diagrama, ele é conceitual. Aqui nós temos que transportar esse modelo conceitual para o modelo de dados. A gente tem que estar preocupado com a representação que esses dados terão no software. Perfeito?